Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo e eu fiquei muito feliz quando a equipe do INC me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre o Lean Construction. São temas fascinantes e que ao mesmo tempo são muito desafiadores, então eu espero contribuir um pouquinho mais nessas discussões e nesse tema. Antes da gente começar a conversar sobre o Lean, eu gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Rodrigo Marques Rosseto, eu sou engenheiro de produção civil formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, sou especialista em consultoria empresarial pela FIA e já tive a oportunidade de atuar na área de sistema de gestão da qualidade, de gerenciamento de processos, todos eles relacionados sempre com a indústria da construção civil. Hoje eu sou sócio fundador da TACT Engenharia. A TACT Engenharia é uma empresa de consultoria e implantação de Lean Construction na construção civil e também presta serviços de assessoria em planejamento executivo, orçamento executivo e gerenciamento de obras. Bom, nosso tema então é o Lean Construction aplicado em projetos de alto desempenho. Então, a minha ideia aqui é trazer alguns conceitos, uma contextualização do Lean, né? E depois explicar rapidamente para vocês quais são as principais ferramentas e onde que a gente está aplicando nas empresas esses conceitos do Lean Construction. Bom, então fazendo uma contextualização rápida, né, o Lean nasceu na Toyota, no Japão, num contexto de crise econômica, né, o Japão tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, então existia muitas questões de escassez de recursos de matéria-prima e principalmente de mão de obra não especializada, o que impedia que a indústria automobilística no Japão fosse competitiva que nem nos Estados Unidos, que estava vivendo um outro cenário, né? Porém, os conceitos da produção em massa do Fordismo eles já eram bastante disseminados. Então, no Japão, eles estavam com essa expectativa de implementar esses conceitos. O problema é que as características da demanda de carros no Japão era diferente. O mercado consumidor japonês ele já tinha uma expectativa diferente, ele já buscava por carros diferentes e não carros padrões. E a própria geografia do Japão também impedia essa implantação de modelo de produção em massa no formato dos carros produzidos nos Estados Unidos. Então, dentro desse conceito de necessidade, a Toyota ela precisou repensar os seus modos de produção, né? E dentro desse contexto, e de um contexto de escassez de recursos, eles precisavam ser muito inteligentes na forma de produzir. Ou seja, eu vou produzir apenas o que agrega valor para o meu cliente, né? Então, esse conceito de valor começou a ser muito forte dentro da Toyota, e principalmente o contexto de valor que a gente fala, o conceito de valor, é no sentido de que eu vou colocar os meus recursos, alocar os meus recursos, os meus esforços e a minha atenção dentro do que o cliente percebe valor, dentro do que ele está disposto a pagar, né? Dentro da expectativa e da necessidade que ele tem. Então, nessa mudança de perspectiva em relação ao que agrega e que não agrega valor, houve um entendimento dentro da Toyota que era preciso repensar a forma do processo de produção pensando num fluxo, né? Pensando num fluxo. E quando eu trago essa perspectiva de fluxo, eu começo a identificar diversas etapas dentro desse processo que são etapas que podem ser eliminadas, ou seja, são desperdícios, né? Os famosos desperdícios do Lean, né? E eu identifico isso através de uma perspectiva de fluxo. Num modelo tradicional, eu penso a produção em subprocessos. E esses subprocessos, com um incremento de tecnologias, de inovações e de melhorias, não necessariamente, sem eu ter a visão do fluxo, eu estou proporcionando uma melhoria para o processo de produção como um todo. Diferente da perspectiva de fluxo, onde eu mapeio todo o sequenciamento que meu produto passa, né, todo o fluxo do meu produto,
e dentro desse fluxo eu vou encontrar diversas atividades que não agregam valor, ou seja, eu vou ter movimentação desse produto, eu vou ter em determinado momento uma espera em um lote, né, espera em um estoque de produção, né? Eu vou ter retrabalhos com refugos, né, ou produtos defeituosos. Então, tudo isso, dentro dessa perspectiva, dessa necessidade que a Toyota tinha de ser eficiente, eles começaram a entender que existiam muitas atividades que não agregavam valor. E ao eliminar essas atividades, eles poderiam ser muito mais eficientes. E essa eficiência seria traduzida, então, em novas possibilidades de produzir conforme a demanda. Então, eu não imobilizo o meu capital e os meus recursos e o meu tempo em coisas que eu não vou conseguir vender imediatamente, né? Eu posso me adequar rapidamente à demanda, no sentido de que se o meu mercado consumidor agora ele quer carro amarelo, eu consigo adequar para o carro amarelo e não mais para o preto, que antes era o que era mais demandado, né? Então, nesse sentido, a Toyota passou a ser muito eficiente. E se a gente trouxer para uma perspectiva da construção civil, né, existe um cálculo que toda a cadeia de produção, toda a cadeia produtiva da construção, ela possui mais ou menos 10% das atividades desse processo como um todo, apenas 10% das atividades agregam valor, né? Então, realmente é uma possibilidade muito grande de melhorar esses processos e tornar eles mais eficientes, né? Bom, então dentro desses conceitos e princípios, todas essas teorias, né, e essas aplicações, essas ferramentas, elas foram consolidadas na Toyota e formaram a famosa casa da Toyota, né? E a casa da Toyota, o sentido dela é que o teto, né, ele é sustentado a partir de diversos princípios. O teto, então, seria essa agregação de valor, né? Eu produzir com qualidade superior, num custo menor, num prazo de entrega reduzido, eliminar todas as perdas de tempo e das atividades não necessárias, né? E isso, então, é sustentado por uma base sólida de trabalho padronizado, né? De manutenção preditiva e preventiva da cadeia, porque se eu estou procurando ser eficiente, uma máquina quebrada, por exemplo, ela vai prejudicar muito a minha produção, né? Então, essa ideia também de cadeia de valor, balanceamento da produção, eu tenho que toda a minha cadeia, todo o meu fluxo de valor, ele tem que ser balanceado para eu não criar as ilhas de eficiência e no meio deles começar a ter atividades que não agregam valor, como estoque, por exemplo, né? E tudo isso busca, então, estabilizar a operação. Então, essa estabilização da produção é fundamental quando a gente fala de uma fábrica eficiente ou, inclusive, de uma obra eficiente, né? Os pilares, então, que sustentam o telhado sob essa base sólida, então, os conceitos são relacionados ao ritmo de produção, que a gente fala no takt time, né? O fluxo de uma peça, sistema de produção puxado, tudo isso a gente está falando do ritmo de produção, né? Também a gente está falando de impedir que o erro se propague na cadeia de produção, isso é fundamental no processo eficiente. Quanto mais tarde eu identificar um erro, maior vai ser o meu esforço e os meus recursos empregados para que eu corrija esse erro, ou se eu não conseguir corrigir, eu vou estar descartando e todo o recurso e o tempo colocado para produzir aquele produto defeituoso ele foi perdido, né? E o controle visual que possibilita que toda a comunicação e todas as pessoas envolvidas eles saibam o que está acontecendo, sabem as metas de produção e conseguem atuar sempre para a manutenção desse ritmo de operação, né? E no centro da casa, e como toda a casa não podia ser diferente, então as pessoas, né? Na Toyota existe um ditado que é fazer coisas é como fazer gente, no sentido de que a gente precisa desenvolver as pessoas, né, no sistema de produção para que eu tenha sucesso no longo prazo. Toda essa casa ela não faria sentido se as pessoas não tivessem capacitadas e engajadas nessa cultura de melhoria, nessa cultura de manutenção do fluxo e nessa cultura de identificação do erro e eliminação do erro, né?
Bom, mas como é que então a gente pode traduzir esses princípios para a construção civil? A gente sabe que a construção civil ela tem as suas peculiaridades, né? A gente fala aí de uma produção onde o produto é estático e a fábrica é dinâmica, está constantemente se construindo e reconstruindo em volta desse produto. A gente fala de uma sequência de serviços que são muito vulneráveis à logística interna, à logística externa, né, a condições meteorológicas. Além disso, a construção civil tem por característica ter um lead time muito grande de produção, então a gente está falando de 18, 24, 32 meses de obra, então um lead time muito grande, né? E talvez uma das coisas que sejam um dos principais pontos que diferem da manufatura é o tamanho de lote, que normalmente é uma unidade, né? Quando a gente pensa num prédio. E mesmo se a gente quebrar essas unidades, esses lotes, né, a gente ainda assim tem uma amostragem muito pequena para conseguir tomar ações corretivas em cima, né, dessas repetições. Né? Se a gente está pensando numa edificação de 20, 30, 40 pavimentos, mesmo assim num lote de 40, é uma amostragem baixa, né, para a gente conseguir tomar ações efetivas e corrigir eventuais distorções. Né? Então, quando a gente traduz o Lean Construction para a construção civil, a gente está falando muito mais em estabilizar a produção. Todos os nossos esforços, os nossos sentidos dos conceitos do Lean são na busca de estabilizar a produção. Quando eu estabilizo a produção e eu defino um ritmo de produção estável, eu sou muito, eu tenho a possibilidade de prever eventuais problemas, eventuais restrições que a gente chama no Lean, tudo aquilo que impediria que eu mantivesse aquele ritmo ou que iniciasse um serviço. Né? Eu consigo prever isso com antecedência e eu tenho tempo no médio prazo de eliminar restrições. Dessa forma eu crio uma proteção, né, para a obra, para a produção, e que gera um ciclo virtuoso e eu mantenho o ritmo através dessas proteções que eu crio, proteção de variabilidade de toda a cadeia produtiva. Né? Então eu mantenho a produção estável, previsível, num fluxo constante e a partir disso eu consigo colher todos os benefícios desses conceitos do Lean. Né? Além disso, né, então nesse sentido de conseguir estabilizar e proteger a produção, eu estou falando também nos departamentos que são apoio, são suporte à produção. Né? Então eu ter determinação de metas claras, eu ter processos integrados e a comunicação ser efetiva, eu ter formalização dos processos, eu ter um comportamento no sentido de que a manutenção do ritmo da obra é fundamental, então a missão é muito clara e os comportamentos, a cultura da empresa, ela é nesse sentido, de manter ritmo, de estabilizar, de fornecer as informações necessárias no tempo necessário, da forma necessária, não só as informações, como os materiais, mão de obra. Então todos os esforços são nesse sentido. Né? Bom, então como que a gente tem aplicado esses conceitos nas empresas em que a TACT trabalha? Né? Esses conceitos e as ferramentas, elas estão principalmente voltadas na integração entre os níveis de planejamento. Né? A gente tem percebido que quando a gente vai iniciar um projeto de implantação Lean, é aonde a gente tem um resultado mais efetivo, né, que é no planejamento e controle da produção, e aonde a gente consegue ir aos poucos discutindo esses conceitos e quebrando certos paradigmas que existem na construção, né, e aos poucos a gente consegue ir extrapolando os conceitos do Lean para outras áreas administrativas, né, através do Lean Office, áreas de projeto, que é a aplicação do Lean, né, de padronização do produto e pensando nos métodos executivos, os ganhos são muito grandes. Né? E até também extrapolando isso para a atividade em si, um pouco mais olhando para a produção, né, e o envolvimento, engajamento das pessoas da produção também nesse sentido.
Então, eu vou falar rapidamente sobre algumas das ferramentas e dos conceitos que a gente tem aplicado, principalmente falando de planejamento. Tá? Então, quando a TACT inicia um projeto, a gente, pensando em planejamento, a gente sempre divide o planejamento em níveis, né? Níveis estratégico, tático, operacional. E para isso, cada nível existe um conceito diferente que a gente busca. Né? Então, quando a gente fala em planejamento no nível estratégico, a gente está falando do plano de ataque da obra. No plano de ataque é onde vão ser definidas as unidades de controle, ou seja, o meu lote de produção. Né? Se a gente for pensar numa edificação com 30 pavimentos, residencial, que tem uma grande repetição, um lote que talvez seja a primeira pensamento mais lógico seria, então, em termos de pavimento. Mas, às vezes, a gente está falando de projetos em que é um galpão logístico, né, que é uma escola que ela não tem uma certa repetição bem definida, ou então projetos que são muito horizontais e não tanto verticais, né? Então, como é que a gente separa esse lote? Como é que a gente define esses setores dentro da minha obra, em que vão ser as unidades de controle, e a partir daí a gente vai sequenciar e estabelecer os ritmos de produção. Então, esse momento é estratégico nesse sentido, onde a gente vai pensar todo o sistema de produção, como que ele vai se desenvolver, como que a gente vai agrupar os pacotes de serviço dentro de um sequenciamento executivo definido, né? Esses pacotes agrupados, eles precisam ter ritmos de produção similares, né? Justamente para a gente conseguir criar essa perspectiva que eu comentei anteriormente. E principalmente como que a gente vai dar flexibilidade para a obra em corrigir o rumo num eventual descolamento do planejamento, né? Que são os pulmões, os buffers de planejamento, certo? Uma vez definido o nível estratégico e todos esses conceitos da produção, de ritmo e pacotes, então a gente vai desdobrar para o nível tático. Então a gente já está falando de um look ahead, onde a gente olha, onde o principal objetivo é a gente identificar restrições e eliminar as restrições, justamente para criar aquela proteção para a obra e manutenção do ritmo. E aí aqui já exige uma integração muito grande de outros departamentos, né, de toda a cadeia produtiva dentro da construtora ou da incorporadora, que necessita dessa integração. Então a gente está falando de plano de compras e contratações, né, onde a gente tem envolvimento do setor de projetos com definição dos produtos, das características, né, arquitetônicas, enfim, a gente está falando do envolvimento da obra, no entendimento dos quantitativos, enfim, da sequência executiva, a gente está falando de suprimentos, né, na aquisição dos materiais e na aquisição de mão de obra. A gente está falando de, às vezes, níveis de diretoria, no sentido de aprovação de compras e negociações, né? Além disso, também nesse nível a gente vai olhar para a questão da logística interna, então tanto de layout de canteiro, como eu posiciono o canteiro para tornar a logística interna eficiente, onde eu tenha menos transporte, como que eu vou entregar esse produto no ponto de aplicação dele na obra, né? Como os equipamentos vão estar organizados nesse sentido para tornar tudo isso eficiente e conseguir fazer a manutenção do ritmo de produção, né? Então tudo isso no nível tático a gente está olhando e está definindo a partir de um desdobramento do nível estratégico. E aí a gente vai para o nível operacional, no sentido de que como é que eu traduzo essas informações para quem está aplicando isso lá no ponto de agregação de valor, né? Como é que eu comunico essa meta e como é que eu estruturo a minha equipe no curto prazo, ou seja, no nível da semana, para que eu consiga atingir as metas dos pacotes de serviço e de ciclo que estão definidos anteriormente. Então, existem diversas ferramentas aqui que podem ser trabalhadas, como o desenho de processo de produção, que é um sequenciamento executivo de uma etapa dentro da semana, né? Então, eu vou sequenciar todas as minhas atividades, eu vou entender quanto que eu preciso, né, de mão de obra, qual é o tamanho da minha equipe para que estejam balanceadas essas atividades e elas respeitem o ciclo,
de planejamento e, principalmente, como é que eu traduzo isso visualmente para essas equipes, para que elas consigam entender o que elas precisam fazer e qual que é a meta delas, essa meta tem que ser clara. E, a partir disso, como é que eu monitoro e como é que quais as metodologias de resolução de problemas que a gente aplica numa eventual descolamento do planejamento, né? Então, a gente está falando aí de diagrama de espinha de peixe, o Ishikawa, né? Para entender o problema, 5 porquês, né? 5W2Hs, enfim, plano de ação para recuperação. E principalmente esse monitoramento e resolução de problemas, ele vai servir para criar lições aprendidas e melhorar continuamente o meu planejamento, né, e o meu desenho do processo de produção para que nos próximos lotes, nas próximas repetições, eu ganhe eficiência. Tá? Eu trouxe aqui algumas indicações de leitura para vocês, se quiserem se aprofundar um pouco mais nos conceitos do Lean Manufacturing, né, que teve a origem na Toyota. Trouxe também algumas indicações de leitura mais relacionadas ao Lean Construction, que foi onde a gente, né, incorporou todos esses conceitos nas ferramentas que a gente utiliza hoje. E eu gostaria de agradecer ao pessoal do INC, da NPU, por ter me convidado, fiquei muito feliz, espero ter contribuído para essa discussão, para esse assunto que é o Lean, que é muito bacana. Eu sei que tem muita gente fanática no Lean e adora discutir, então meus contatos estão abertos, né, para se alguém quiser conversar mais, entender um pouco mais sobre a TACT, enfim. E é isso. Obrigado a todos.